bem? Muito boa noite, como vocês estão? Aqui quem fala é a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu quero deixar claro pra você o que é que você tá fazendo aqui nessa live aqui perdido, não é mesmo? Então, estamos aqui para falar um pouco sobre vida profissional, dar um norte nessa jornada, seja profissional, seja acadêmica, seja qualquer norte. Estamos aqui para te desafiar a fazer algo diferente, a mudar o que você tem feito. Estamos com novidades, logo eu já vou falar durante a live sobre. E eu espero que durante a live você se encontre com algo novo, você aprenda sobre algo. E deixa aqui nos comentários depois o que você achou, tá? Então você que está assistindo a gente pelo YouTube, muito obrigada por esse espaço. Você está assistindo uma live gravada. Então, toda quinta-feira estamos ao vivo no Instagram. E por lá você consegue ter muita novidade, tá? Então, lá no Instagram você consegue estar adicionando comentário, mandando para os amigos, tá bom? Então, é por lá que a gente faz. Então, venha fazer parte do nosso Instagram, vai lá seguir a gente. Você que não conhece o nosso projeto é a primeira vez. Então, esse é o podcast, esse é o Faculcast. É um projeto que se iniciou já é o segundo ano nosso, né, no caso. Estamos aí levando um pouco sobre alguma profissão que seja, né, no caso. Essa semana é de comunicação com a Michelle, eu vou falar um pouquinho depois sobre ela. Mas estou muito feliz que hoje vai ser um marco pra gente, vai ser o nosso primeiro episódio que vai valer como horas de extensão para o pessoal que estiver assistindo. Então, no episódio anterior eu falei até sobre que a gente estava conseguindo fazer isso. Vai ser muito legal, porque eu acredito que vai ajudar bastante gente que está começando aí na faculdade e precisa dessas horas. E também você que está aqui, espero que você chame seus amigos, tá? Vai disponibilizar, vamos lá, vamos para os detalhes. Provavelmente alguém vai entrar aqui no meio da live e vai perder todo assim início, né? Mas tudo bem. Vamos lá. No meio da live vai estar correndo aqui um questionário, vai estar aberto durante 10 minutos. E durante esses 10 minutos você vai lá, vai responder, vai colocar algumas informações para a gente estar conseguindo depois te enviar o certificado. Nesse certificado vai ter uma palavra lá para você colocar. Essa palavra vai ser falada durante o podcast. No caso, antes de eu liberar o link, eu vou estar falando para vocês. E aí vocês vão colocar lá no final do questionário. Provavelmente essas horas elas vão ser contabilizadas conforme o podcast, então se durar 1 hora ou 2 horas, vai estar descrito lá, tá? Sim, são horas de extensão, para quem não sabe, acredito que assim, a maioria das faculdades valia como horas complementares, e esse ano com o MEC teve algumas atualizações e essas horas passaram a ser obrigatórias para alguns lugares. Então, no caso aqui da UFMS, ela vale ou como obrigatória. Então, todo mundo que está formando agora no início, agora de julho, vão precisar dessas horas. Então, pensando nisso, como o projeto nasceu na faculdade, foi uma ideia minha, junto com o meu noivo e uma amiga. Então, a gente já quis ajudar o pessoal de uma outra forma também. Então é isso. Você que conhece alguém que precisa de horas de extensão, chama eles para vir para cá. Qualquer coisa eu deixo à disposição, assim, meu Instagram vai estar aberto, vai ter algumas pessoas aqui para ajudar a gente. Então você pode estar mandando aqui nos comentários a pergunta, tá? Então, se encerrou os 10 minutos, você não respondeu, infelizmente eu não consigo abrir, eu não posso colocar seu nome lá, tá? Então já tô deixando claro aqui. É só válido aqueles 10 minutos, mas quinta-feira que vem estaremos aqui de novo. Aí você volta aqui de novo, tá bom? Então, sem mais delongas, vou falar um pouquinho da nossa convidada de hoje, que é a Michelle Gueto. Tô super animada com ela. Ela é fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação. E há 18 anos, ela transforma pessoas comuns em comunicadores de sucesso. Eu adorei, já adorei aí. Então, durante a entrevista, deixa eu convidar já ela. Tá mandando um comentário aqui, ó. Vai mandando suas perguntas, viu? Você pode estar conversando com a gente. Acho que foi. Aê! Olá! Boa noite. Olá! Porque essas horas, gente, deixa eu secar. Desculpa.
Tá bom, assim, assim tá bom. Pronto. Tudo bem, Michele? Boa noite. Tô muito animada. Gente, vale certificação, é isso? Vale horas. Gente, Pois é, a gente tá chique. isso é incrível. E é o primeiro podcast de vocês É, valendo horas de extensão, então eu já estou me sentindo honrada. Gratidão pelo convite. não, Uau! já pode se sentir, viu? Porque é o nosso primeiro, exatamente. Tô muito feliz por ter. Já começa assim com um tema super importante pro pessoal da faculdade, né? Já começa aí. Que é um tema assim que a gente precisa já do primeiro ano, né? Toda a parte de comunicação a gente tem que estar afinado. Rainha, Acho que travou. quem já se tremeu todo numa apresentação, né? Ah lá, exatamente. Todo mundo aí que já começou a fazer faculdade tem aquele medo, né? Sim, quem nunca, né? Quem nunca deu uma Pois tremida é. na hora de falar do TCC, daquele temido TCC, para concluir precisa, né? Então Sim. a gente vai conversar muita coisa essa noite, estou muito animada. Que bom. Então, Michele, já queria agradecer já de início você ter topado aqui participar. Tenho certeza que vai ser assim muito gratificante para a gente mesmo, que nem eu falei, que está na faculdade, quer aprender um pouco mais. E também para o pessoal que já está na carreira, né? Nunca é tarde para começar a mudar de novo, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar na mente, Carla, que realmente oratória não tem momento para começar. Qualquer momento você pode se desenvolver. Então, ai, tô com 40, não é para mim, não. Tô com 50, 60, não importa, tá? E se você é muito novo, Sim, é muito novo, sou muito novo, não. O momento é agora, tá na hora de você começar a olhar para isso, porque é uma habilidade, não é dom. A gente não nasce com isso, sim. ai, eu nasço assim, vou morrer assim. Não, você pode ter essa habilidade. Que nem se aprende a dirigir, você também pode aprender a desenvolver a habilidade da comunicação. Legal? Com certeza. E já falando assim desse tema maravilhoso, como é que você decidiu se tornar uma fonoaudióloga especializada em voz e comunicação? Quais que foram assim as suas inspirações, suas motivações? Legal. Eu acredito que na minha época, quando era criança, ninguém teve a ideia, eu não tive a ideia de falar assim, quando eu crescer, quero ser fonoaudióloga, quero treinar pessoas. Não é uma profissão muito, naquela época, né? A fonoaudiologia é muito nova no Brasil, é uma Uhum. área muito nova. Quando eu decidi fazer fonoaudiologia, ela só tinha 40 anos no Brasil, então é muito Nossa. nova, certo? Era muito. Aham. E quando eu decidi, até meus pais falaram assim, Michele, você é doida fazer fonoaudiologia, ninguém sabe o que que é isso. Só que o mundo está Aham. mudando e a visão sobre a comunicação e a voz está cada vez mais em alta. Ainda mais Com nas redes certeza. sociais, todo mundo querendo se expor, se colocar. Então hoje é muito Uhum. mais valorizado, muito forte essa questão da comunicação. Mas quando eu decidi olhar para isso, eram poucas pessoas que tinham no mercado. Eu tive que criar meus próprios métodos, eu tive que ir Nossa, atrás de criar minha metodologia realmente para desenvolver pessoas. E como que eu entendi. nessa? Eu queria ajudar, eu tinha algo muito forte dentro de mim. Eu queria realmente transformar pessoas, eu queria ajudar pessoas. E eu, quando fui preencher o manual do estudante, sabe aquela coisa que você tinha que preencher? Algo me veio, aquela sensação muito forte. Fonoaudiologia, achei interessante. Achei interessante mexer com comunicação, mexer com voz. E eu caminhei para essa questão de voz e porque eu comecei a, eu entrei no mundo corporativo. Eu não segui a carreira como a maioria das pessoas que vai simplesmente Entendi. fora. Eu fui muito mais na carreira dentro das empresas. Então eu entrei nas empresas e lá dentro que eu percebi que era através da voz, da comunicação, que tinha muitos ruídos entre liderança, liderados, problemas Uhum. de voz, né, por conta de muita demanda, e foi aí que eu percebi esse buraco que tinha de demanda e eu comecei a oferecer meu trabalho, porque não tinha ninguém.
solicitava, mas eu percebi que tinha esse buraco, não tinham profissionais no mercado nesse sentido, e eu entrei dentro Aham. disso. Hoje é mais conhecido, né? As pessoas percebem Hum, essa necessidade, mas na época, lá atrás, ninguém percebia muito e eu abri um campo muito grande naquela época. entendi. É que nem quando fala assim, começaram, né, o assunto sobre as soft skills, né? Eu lembro quando eu mesmo, quando acho que eu estava no meu ensino médio, até um pouco antes, o pessoal falava mais de você ter técnico, né? Se você tem que saber fazer. E aí, de um tempo para cá mesmo, agora que eu estou já prestando estágio, a maioria dos estágios você desenvolve. Eles querem saber mais, né, sobre a sua parte de soft skills. O que você sabe fazer além de só programar, por exemplo? Porque a parte técnica é muito mais fácil você treinar pessoas, porque tem uma metodologia, você treina qualquer pessoa, porque tem um processo. Agora, Entendi. soft skills é mais difícil de ser treinada, Sim, certo? É muito mais difícil. Se você tem dois profissionais, tem o mesmo currículo, um fala muito bem e outro não, o entrevistador vai escolher aquele que fala bem. Porque eu sempre falo o seguinte, a comunicação você carrega para todos os lugares, não está no seu currículo. é. Você mostra, as pessoas veem. Aqui tem muito conteúdo na sua cabeça. Se você não sabe passar esse conteúdo, não acessa, não chega. Então, de nada adianta todo esse conhecimento se você não sabe fazer o quê? Passar, transmitir. Sim, E é isso que você aprender técnicas de comunicação que faz. Você saber pegar esse conteúdo e fazer com assertividade para as pessoas chegarem lá, né, nas pessoas. com certeza. Muito bem. E assim, já falando de desafio, né? Eu adoro fazer pergunta, tá? Já começa aí. Quais que são os principais, assim, que você diria, desafios que você enfrenta ao transformar as pessoas em comunicadores de sucesso? E como que você faz assim? Como que você superou? Você sempre falou super bem? Começar falando sobre mim, então. Será que eu Pode ser. sei bem? Será que eu sempre tive habilidades desde que eu nasci? Gente, tão tímida, que eu não tinha coragem de levantar a mão para o professor para fazer uma pergunta. Me tremia, Nossa, tinha muita timidez. E entendi. muito dessa minha dificuldade foi o que que me impulsionou para transformar pessoas, porque aquilo lá me paralisava muito, me paralisava demais. E naquele momento, quando eu sentia assim, eu falo que era a minha zona de conforto, né? Era que eu ficar calada era a minha zona de conforto. Para mim, Sim, já tá tudo bem, mas aquilo impedia de que eu avançasse. Tanto é que a live hoje é o desafio que você não enfrenta torna seu limite. E esse era o meu desafio que eu me enfrentava. Eu tinha um medo de me expor, um medo aham, de julgamento, um medo muito grande. E eu entendendo que isso era minha maior barreira, isso que fazia que eu não avançasse, foi para que quando eu percebi que na faculdade algumas pessoas que eu fazia algumas técnicas já na faculdade e evoluíram, eu comecei a olhar assim, nossa, eu posso usar isso para mim também. Então eu saí da entendi. faculdade com outra mentalidade e foi assim que eu comecei a olhar para a questão das habilidades de comunicação de outra forma. Eu poderia usar para desenvolver pessoas. Então foi essa pegada. Você fez Legal. duas perguntas, se eu sempre falei bem, e a segunda era se qual é o maior desafio. Eu Isso. acredito que o maior desafio é quando a pessoa ela não entra na jornada de desenvolvimento. Vamos dizer, você quer emagrecer. Vamos dizer isso. Ah, Sim, você quer emagrecer. Mas se você não entra na jornada,
você não tem transformação, não tem jeito. Não adianta só o desejo. Você tem que pagar o preço. E pagar Sim, é simples. São 10 minutos por dia, não é tão difícil. Mas muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço. E por qualquer coisa que você queira, tem um preço a ser pago, né? que legal. Você tem as duas escolhas, ou a dor de falar bem e entrar no processo, né? Ou a dor de Sim, ter o medo e não entrar. Então, eu acredito que as pessoas prefiram ter a dor de fazer o treinamento e, de repente, ter a transformação do que você ficar com medo e a sua vida não avançar. Então, assim, essa entendi. questão, o desafio é quando a pessoa não entra na jornada. Não tem como ter transformação. Que legal. Nossa, é uma coisa. Eu falo, toda semana eu aprendo alguma coisa nova aqui no podcast. E é muito legal que a hora que você está falando, eu já estou pensando assim, várias coisas que É. realmente, se parar para pensar que nem a faculdade mesmo, muitas pessoas, eu quero fazer faculdade, mas quem realmente vai lá e faz, né? É diferente de só querer também, né? Isso. Desejar é bom, mas quando Sim, você começa a fazer, o resultado vem. E muitas vezes a sim. gente acredita que é um peso. Não, é simples. São 5, 10 minutos que você para fazer um exercício, ou uma leitura de uma técnica, É, ou você começa a perceber você mesmo. E a mudança é rápida, né? com certeza. E falando assim de habilidades, quais que são as habilidades ou características que são essenciais para se tornar um comunicador de sucesso? Legal. Como que você, quando chega assim, por exemplo, comigo, vou usar como exemplo, e você classifica as habilidades do seu cliente, por exemplo? Tá. Primeira coisa, eu sempre falo sobre a fórmula da comunicação, para a pessoa entender sobre como que eu vou me transformar no comunicador de sucesso, né? Porque eu não mudo o que ela já tem, que é o conteúdo. Eu vou mudar como ela passa o conteúdo à frente, como ela vai fazer com que as pessoas Entendi. elas acessem tudo isso que ela tem. Então, é importante a gente entender que a comunicação é o seu conteúdo que você tem na mente, tudo que você construiu de informação, parte técnica, que está tudo aqui, sua voz, como você modula a sua voz, e sua linguagem no verbal. Isso é a comunicação. Tudo comunica, tá? Tudo comunica. Entendi. Sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem, legal? Tudo comunica. Então, é importante ter uma imagem que é congruente para passar segurança? Sim, sim. Em menos de 3 segundos, seu cérebro bate o olho no outro e já cria uma imagem sobre você, sobre, é confiável ou não é confiável, certo? Sim. E é por isso que muitas vezes você se arruma para aquele encontro com aquele guri, com aquela. Muitas vezes a gente se importa com isso, porque sim é importante. Na hora de você sentar lá na frente do entrevistador, por exemplo, para conseguir um estágio, um emprego, você se preocupa com isso. E sim é importante. Muita gente pensa que não é importante. Isso é não verbal também. Bacana? Então, imagem é importante, que é o cabelo, roupa, maquiagem, beleza? E seu corpo é importante, como você coloca a sua mão, seu olhar, sua firmeza de corpo, seu tom de voz. Para você ter noção, tudo isso que eu falei para você representa 93% da comunicação e apenas 7% é com. Ou seja, a vida inteira a gente colocou energia só no conteúdo. Sendo que Sim, se eu não consigo passar para frente, as pessoas não vão conseguir acessá-los. Então, está na hora é de verdade. olhar para outras coisas. Voz, linguagem não verbal, nossa imagem, tudo isso para se construir como comunicador, né, de sucesso. Que legal, adorei as suas dicas. Eu já tô até pegando aqui porque logo eu vou. A gente faz vários eventos na faculdade, né? E toda vez que eu vou ficar lá em cima, eu falo, gente, como que pode, né? A gente abre a câmera, fala, e na hora que sobe, vou falar com as pessoas, a gente treme ainda, né? Sempre vai E eu, nossa.
Eu fico assim, com a barriga, parece que vai sair um monte de borboleta. É isso é bom. Sempre falo assim para meus alunos, quando você tem algo que te faz, sabe, dar aquela ansiedade, é uma maravilha, porque isso Sim. você não está na zona de conforto. Você está É, sobre um fio e isso é maravilhoso. Que seja sempre assim, né? Porque quando tá tudo paradinho, é errado. nem me fala, nem me fala. Como diz minha mãe, eu sempre tô caçando alguma coisa para fazer. Maravilhoso. E, deixa eu te perguntar. Na parte na fonoaudiologia, como que você acredita que ela desempenha um papel assim fundamental no desenvolvimento da voz e da comunicação? Legal. Vou dizer para você que dentro da minha vida, assim, como eu falo que eu sou treinadora, tá? Eu falo que eu sou uma treinadora. Por quê? Porque eu tive que pegar muitas habilidades de inteligência emocional, muitas habilidades de inteligência social, muitas habilidades de voz, isso foi muito importante, mas também Uhum, que entender o comportamento humano para que eu conseguisse desenvolver tudo isso. Então, eu não acredito que só entendi. foi a formação de fonoaudiologia que me fez ter essa visão do todo, porque eu não vejo só uma voz, eu vejo um corpo, eu vejo uma pessoa com Que fragilidade, eu legal. vejo a pessoa, o corpo dela, ouço a voz e eu falo, tem problema com o pai. Hum, tem problema na infância com tal questão. Isso é Meu time, Deus. o time, a vida, a vivência. E aí eu sei o que está acontecendo, aí a gente já trabalha. Então não é uma voz simplesmente, é o seu comportamento. Por isso que eu falo assim, comunicação é comportamento. Não dá para Meu falar só Deus. sobre uma fisiologia, é sobre um comportamento. Meu Deus, tô É chocada. muito legal. Adorei, adorei. E assim, pensando em tudo isso, né? Eu queria saber quais que são os principais benefícios da pessoa saber falar bem, né? No caso, depois que passa pela melhora da comunicação, o que pode agregar na vida dela? Primeira coisa é a confiança. Eu Sim, sempre falo o seguinte: você cria confiança. Ninguém tem. Ai, hoje eu acordei confiante. E tem dia que eu acordo também, assim, ó, me sentindo sem confiança nenhuma. Mas sim. aprender a criar confiança e ter segurança, você criar segurança e confiança para falar em público, isso é incrível. Isso é a coisa mais importante que existe na face da Terra. Legal? Eu adorei esse comentário aqui, Michelle, eu vou ter que ler. Pode falar. A lábia da Michelle faz ela ir comprar no mercado, voltar com o produto na sacola e com o dinheiro. Uau, será, gente? Olha, eu tenho um pessoal daqui da equipe, do centro acadêmico, a gente é em 13 pessoas, né, da equipe. E tem uma, que é a Carol, se alguém aqui da engenharia tiver, a Carol, eu brinco que todo mundo aqui fala, né, que ela, se depender, ela vende a nossa alma na nota promissória, entendeu? E avisa a gente daqui 15 dias. Ela é desse jeito. Super Ela é aquela marqueteira nata, sabe? certo. Mas tem que ser. E ela, Ponto. e ela sempre, assim, que a gente conversa, né? Ela inicia, assim, de um jeito, conversando com a gente, que eu falo, amiga, você pode largar tudo e vender suas coisas, entendeu? Porque é isso. Isso é sensacional. Deixa eu contar É, uma coisa. Samuel falou assim sobre essa questão de ser persuasivo, né? Ser sim, persuasivo. O mais importante é a gente falar o seguinte: eu sempre falo isso para os meus alunos. A vida inteira a gente foi ensinado que não é bom vender. Você sim. está no mercado de trabalho, o que você vai fazer na frente do entrevistador? Você vai se vender, se vender.
Quando você Sim. tem o seu canudo na mão e você é um autônomo, por exemplo, um engenheiro que abriu um escritório, etc., o que, que você vai fazer? Você tem que vender a sua consultoria. É. Então, a maioria das pessoas, elas não sabem se vender ou vender algo. E eu ensino uma coisa muito linda que muda a mente e a sua mentalidade. Vender é bom, porque quando você vende algo, você está ajudando o outro. Então, eu Com certeza. gosto aí que ainda está na faculdade, que ainda não se formou, pensasse sobre isso, sobre o quanto que vender é maravilhoso, você está ajudando outra pessoa. Por exemplo, os meus alunos, quando eles estão nesse processo, eles têm extrema gratidão e eles compraram o meu treinamento. E por que eles são Aham. gratos? Porque é um ganha-ganha. Quando é ganha, não existe nada mais lindo na vida do que um ganha-ganha. Você estar a serviço e a pessoa ela ter comprado e ser grato. E quando compra, falar, yes, comprei. Isso é sensacional. Porque Com certeza. precisa do outro. Sim. E, Michele, pensando assim, em todas as técnicas, métodos, tudo que você ensina, quais que são, assim, as melhores que você poderia falar que ajuda a melhorar na dicção, entonação e expressão verbal? Legal. Você falou assim, dentre todas as técnicas, qual seria a que você tem que investir? Pode ser. Linguagem não verbal. Por quê? 55% do que você passa para o outro é linguagem não verbal. Segundo, voz, que é 38%. O resto é conteúdo. Legal? Eu não estou dizendo que você tem que Entendi. ter, pelo contrário, tem que ter muito conteúdo. Eu, por exemplo, estudo muito, sou devoradora de conteúdo, estudo muito, tal, parará. Mas a pegada é, se você puder pensar em o que você vai investir para trocar, para ter melhores resultados como comunicação, primeira coisa, não verbal. Posso passar umas dicas? Posso? Claro. Legal. Então vamos dizer que você é, está numa entrevista de emprego, numa entrevista de, como fala? De currículo, né? Como fala? Entrevista de emprego, né? De Aham. estágio, etc, etc, etc. O que, que é importante a gente falar? Que eu preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar do meu ombro, da minha cabeça, do meu olhar e das minhas mãos. Quando eu tô com medo, o que, que acontece com o meu corpo? Ele se fecha. O corpo fala. Se eu chego lá, eu não olho direito, eu falo para baixo, eu falo olhando para o lado, eu não me conecto. O que, que eu estou passando para o entrevistador? Eu estou passando que eu não estou seguro. E se eu não passo segurança, ele não vai me contratar. Por mais que meu currículo seja incrível, ele vai Sim. contratar outra pessoa, porque eu não passei a segurança certa. Então, por mais que eu esteja me sentindo inseguro, quando eu entendo que meu corpo passa sinais não verbais, eu começo a olhar diferente para a minha linguagem não verbal. Por exemplo, eu Legal. arrumo o meu corpo e deixo meu corpo aberto. Então eu quero que você perceba eu com o corpo fechado, eu sou a mesma pessoa, tá bom? Corpo fechado, tá? Pensa. Agora eu vou melhorar um pouquinho a postura. Agora eu vou melhorar mais ainda. Fechado. Isso muda o como a pessoa percebe você. Super. E muitas vezes as Entendi. pessoas não dão importância e por isso que você passa um não verbal errado para a pessoa. Você passa insegurança. E não é Sim. legal, certo? Com certeza. Ai, eu já quero assim, já tô pensando em tudo que eu vou mudar, entendeu? Já tô anotando tudo. Deixa eu ver só uma coisa que chegou aqui. Eu, Olha, chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver.
Eu vou soltar a palavra pro pessoal que tá aqui esperando a palavra ansiosamente, tá? Pode. Então, ó, pessoal acho que alguém vai liberar o link aqui para mim. Eu vou fixar aqui no comentário. E a palavra de hoje, deixa eu pensar em algo. Vou olhar para Michelle, ver se eu. Ah, já sei. Vou colocar os seus livros. Então, ó, a palavra de hoje é livros. Edu, que tá aqui na live, fica de olho, tá? Acho que o Edu já subiu na live. Na hora que ele soltar o comentário, eu vou fixar aqui. E, Michelle, já vou para a próxima pergunta para você, que é assim. Queria que você fizesse seu merchan sobre seus alunos, como é que funciona para contratar, como que a gente faz? Legal. Hoje nós estamos com vagas abertas no treinamento meu, que se chama Destrava Dicção. É um treinamento super acessível, um treinamento que em 12 semanas você consegue destravar sua dicção, você faz técnicas avançadas de dicção, cada semana você faz um treinamento diferente para treinar tudo, todos os sons da fala. É como se você rebobinasse praticamente a forma como você falasse. Né? Nós estamos com vagas abertas por tempo limitado. Assim que você entra, então, é um curso gravado. Você faz a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Vai ficar comigo toda semana fazendo, treinando. E você ganha 3 aulas ao vivo comigo. Então a gente vai estar lá no Meet ou no Zoom. Você vai estar me vendo, vou estar te vendo, você vai poder falar comigo. E eu vou ver você, vou digitar você. Hoje o treinamento está disponível, é só entrar no meu link da bio por 297, super acessível para vocês destravarem a dicção em 12 semanas. Uhul! Adorei, adorei. Então, ó, pessoal, já vai, ó. Eu já devia estar seguindo a Michelle. Primeiro passo, né? Começa aí. Agora o segundo é lá se inscrever, tá? Agora, vamos continuar as dicas. O pessoal tem 10 minutos para se inscrever no link, hein? É isso? Outra coisa. Quais que são, assim, as áreas que você mais encontra dificuldade do pessoal, vamos colocar o pessoal mais jovem que te procura, e que tem dificuldade em relação à voz e à comunicação? Você poderia compartilhar alguma experiência? Certo. A questão que mais me procuram é sobre a voz mais fina, a dificuldade de ter uma voz mais grossa e impostada. É uma das queixas que mais as pessoas têm sobre a voz. Porque você, não sei se você sabe, mas vou contar para vocês quais que são as características da voz que passa mais segurança, a voz que realmente é do poder, a voz do poder. Como que ela é? Ela é mais grossa, então mais grave, ela tem um volume que ocupa espaço, ela tem ênfase, tem modulação. Essa é a voz do poder. Então, muitas pessoas me procuram porque elas têm uma voz mais fina, que é para dentro, que não projeta, ou que tem algum problema realmente de dicção mesmo, que a voz acaba não saindo com tanta precisão. Esses são os casos que mais me procuram. Muito. Eu não imaginava isso nunca. Juro pra você. Você imaginava o quê? Que eu achei que o pessoal iria falar assim, no caso. Deixa eu fixar aqui agora que chegou o link pra mim, gente. Não vou conseguir, mas tá bom. Ó, eu achei que o pessoal iria falar mais sobre, vamos supor, eu tenho um problema sério de hora que eu tô falando e falar muito aquelas, não vou lembrar como que é, vícios de linguagem, né? Os vícios de linguagem são super comuns. Eu falo muito isso. São super comuns. E como que a gente consegue diminuir essa questão dos vícios de linguagem? Então, tem um passo a passo para vocês seguirem muito simples, certo? Primeiro, você Entendi. começar a se ouvir. Você precisa começar a ouvir seus áudios, ouvir suas lives, se perceber. Porque muitas vezes a gente foge do que é de se olhar. E tá errado. A gente precisa perceber o que é bom
e o que não é tão bom assim para a gente ir evoluindo. Se a gente não olha, não tem como melhorar. Você não sabe o que está acontecendo. Então, quando você manda o áudio, começa a ouvir de novo. Começa, ih, minha voz é assim, eu falo muito rápido. É outra queixa muito grande, eu falo muito rápido, parece que não dá para entender. E aí a pessoa fala rápido porque ela não coloca energia no rosto. Essa é falar. Então, uma questão, como que você então vai fazer primeiro? Então, você começa a perceber o que você tem de certo e errado. Ah, legal, percebi que eu falo muito tá. Percebeu? Beleza. Ah, agora então eu vou começar a cortar isso. Você falou você, poxa, falei. Aí você vai tentar começar a perceber. Acabou de falar, falei de novo. Quando a gente começa a perceber, isso já é o segundo passo. E Entendi. tem que entender que você pode, como que eu falo? Aceitar o silêncio. Porque muitas vezes você fica, não aceita o silêncio entre uma frase e outra. Você fica, isso é muito comum. A pessoa não consegue estar aceitando o silêncio. Então, ó, pausa e aceita o silêncio. Mas a melhor coisa é você ler em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, isso ajuda muito Sim. no acesso a palavras, então vocabulário rápido, ter fluência na fala. Então, são tantas coisas que ler em voz alta traz para você, que isso já é um exercício incrível, sabe? Já evolui muito. Sim. Esse dos minutos, segundos de silêncio, chegou 2 perguntas sobre isso. Vou fazê-las agora, Perguntar. já aproveitando o enganche. Ó, a primeira pergunta é sobre, para você falar sobre os 3 segundos de silêncio numa negociação. Tá. Em que sentido que ele quer saber? Eita, vamos esperar. Ó, ele perguntou assim, ó, Michele, fala sobre os 3 segundos de silêncio na negociação. Não deixou claro. Pergunta para ele em que sentido que ele quer saber. Vamos lá, Samuel Alves, para que ele está aqui na live, se encontra aqui. Enquanto isso, ó, vamos para outra pergunta, enquanto ele vai digitando aqui para gente. Essa daqui, ó. Aquela questão de olhar para as pessoas por mais de 6 segundos numa conversa em grupo. É real? Ah, eu acredito o seguinte, muita questão sobre falam muitas técnicas, tá? Sim, Cada pessoa tem técnica, tá bom? Tem uma técnica que fala, faz isso, faz assado. Mas vamos falar o seguinte, vamos falar a realidade sobre conexão, tá? Vamos falar a realidade sobre conexão. O que é se conectar? Para a gente conectar com alguém no Instagram, por exemplo, eu bato o olho, primeiro bato o olho. Chama atenção, beleza. Então, o que é isso? Então, é a mesma coisa para a gente trazer isso no nosso dia a dia, certo? Então, esse negócio entendi. de 6 segundos, 3 segundos, 1 segundo, cara, você tem que olhar, olhar, conversar, se conectando com todas as pessoas. Olha, fala. Olha, fala. A mesma coisa numa apresentação, numa plateia. Você olha, fala, e assim por diante. Não tem aquela coisa de, técnica triangular. Não, você tem que se conectar com a pessoa, olhar para a pessoa, tem que ver se a pessoa está contigo. E você fica lá, 3 pontos aqui. Isso, na minha opinião, tá? Não é legal. Isso buga a minha cabeça. É, Eu não consigo. Ou eu presto atenção no que eu tô falando, ou eu presto atenção nas pessoas. e vou te contar por quê. Olha só que legal você falar sobre isso. Sabe por que isso acontece, Carla? Porque quando eu falo, eu tô
criando, estou acessando minha memória. Eu estou falando, então eu estou acessando Uhum. minha memória. Agora, quando eu falo e olho, eu estou fazendo duas habilidades concomitantemente. Então, o nosso cérebro ele gasta muito mais energia. É muito mais difícil eu Sim. falar e me conectar do que eu falar e ficar perdendo a conexão. É mais fácil para É, você, mas para o público que, que quer se conectar com você, não é tão legal. Então, o que você tem é verdade. que treinar? Olhar e falar. Olhar e falar. Isso é treinável. Só que isso gera muito mais conexão. Ó, já vou anotar já isso daí também, entendeu? Isso aí eu sei que eu preciso mudar. Às vezes eu vou preparada, eu vou assim, ó. Aí eu chego lá, eu sinto que eu falo muito rápido. Aí eu fico pensando, nossa, será que eu não consegui passar o que eu queria? Ai, que raiva. Tá. Isso me dá medo. Coisa que você falou agora, intencionalidade. Isso é muito importante. Sim, é. E assim, pensando agora fora, vamos pensar um pouco fora da caixa. Pensando um pouco que o nosso mundo tem se atualizado todo dia, né? A cada, sei lá, quantos segundos muda alguma coisa, certo? E como que você vem se atualizando em relação aos avanços da tecnologia, com a fonoaudiologia? Existem novas técnicas ou abordagem que você vem explorando de novidade? Então, vamos dizer que bem antes da pandemia, eu já estava no digital. Então, Aham. isso já maximizou a questão das pessoas terem mais acesso a conteúdo de comunicação e estarem no mundo de comunicação, certo? O que que você É. falou assim? Será que eu estou aliando o meu treino, né, a minha fonoaudiologia, as minhas habilidades de treinadora à inteligência artificial, essas coisas, você está querendo dizer? É isso? Sim. Isso. A gente tenta ensinar os alunos a aprenderem algumas técnicas com inteligência artificial, de como ter mais Aham. persuasão. Então, eles aprendem também como criar textos persuasivos, fazer um pitch de vendas, e a tecnologia vem ajudando muito a gente a criar textos persuasivos, pitch de vendas com o chat GPT, etc., que a gente pode aliar a nossa comunicação, porque você sabe Entendi. muito, mas eu ensino muitas gatilhos mentais, como você fala, para criar desejo, e Sim, ferramentas de inteligência artificial, lógico, ajudam na questão do estar aliado ao mundo virtual. Fora que hoje eu estou 100% online, praticamente, né? Eu atendo meus pacientes, eu estou no mundo online, meus treinamentos, minhas mentorias são online, meus cursos são online, isso aí. que chique. Chegou mais uma pergunta aqui, eu já vou colocá-la na tela, entendeu? Que eu adorei essa pergunta. É bom. O que eu preciso fazer para falar com as pessoas, olhando no olho, sem nervosismo e sem gaguejar? Eu vou contar uma coisa para você, Carla. Não sei se vocês sabem, vocês estão aqui na live, mas é o seguinte: seu estado emocional muda seu corpo, mas seu corpo também muda seu estado emocional. Vou repetir. É, Seu estado emocional muda seu corpo, mas seu corpo também muda seu estado emocional. Como assim, Michelle? Então, se eu tô com medo, eu me fecho. E aí eu me sinto hum, muito mal, porque eu tô me sentindo fechado, eu tô nervoso. Quanto mais eu tô nervoso, mais eu me fecho. Eu passo essa questão para as pessoas, mas eu também me sinto assim. Quando eu estou nervoso, estou ansioso, mas eu me coloco numa postura aberta, olhando para a pessoa com o corpo aberto, eu começo a mudar minha fisiologia. O meu cérebro, ele muda o comando. Eu começo a enganar o meu cérebro. Vou fazer um exemplo com vocês aqui na live. Todo que mundo, chique. Carla, abaixa a cabeça, fecha o braço, enruga assim a testa e fica assim embaixo, só para você ver como que você vai se sentir. Fecha.
e fica. Todo mundo na live aqui também faz isso, só para ver como que você vai se sentir. Mas faz cara de emburrada. E começa a perceber Já não é muito difícil. o que seu corpo está sentindo. Quando você faz uma postura fechada, você Sim, começa a... Como que você começa a se sentir? Esquisito, né? sim, fica pesado, né? Agora assim, ó, levanta a cabeça, assim, ó, como se fosse um vencedor. Levanta a cabeça, sorriso e fica. Só sente o que você está sentindo. Sorriso, cabeça para cima, corpo de vencedor. E vê o que você vai. É, O seu melhor, vai hein? mudando a fisiologia. Existem várias pesquisas. Sim, Por exemplo, a Amy Cuddy de Harvard fez uma pesquisa muito legal. E ela percebeu que quando a gente fica em posições de poder como o do vencedor por 2 minutos, nosso corpo começa a produzir testosterona, que é a hormônio muito. da confiança. Sim, E automaticamente você começa a se sentir mais confiante. Então a pergunta dele, como que eu começo a ter confiança? Você começa a cuidar disso. Antes entendi. da entrevista de emprego, você vai lá no banheiro, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, começa a mandar pensamentos positivos sobre você mesmo, de confiança, e treina, faz de voz antes, tal, chega a 100% preparado. Então, falo para É, as pessoas, não, você não nasce confiante. Lembra que eu falei? A gente cria, sim, é uma das formas de você criar confiança. Começar a ter um corpo de confiança. Mudar a sua fisiologia, o seu corpo, para a sua fisiologia ser mudada junto. muito bem. Isso daí funciona, viu? Eu tô aqui, ó, prova, gente, porque olha, eu uso as duas dicas, viu? Legal. A a pose, eu falo que é a pose do super-homem. A mão na cintura assim, olha pra cima e fica. Isso daí pra mim, antes de ir subir em palco, essas coisas, nossa, em evento, meu Deus do céu. Pode estar o medo que for, parece que some. Parece que a gente fica assim, nossa, outra pessoa. É incrível. Incrível, incrível. Outra coisa também, até comentei aqui na live faz um tempinho, que é sobre esses pensamentos, né? Na hora que a gente para e pensa, realmente, ó, eu consigo fazer isso, aquelas palavras de afirmações mesmo, né? Eu sempre fui muito mal em física, quem aqui me conhece sabe que eu, nossa, não suporto física, Michele, nossa. E tinha assim, era um pé no meu, nossa, era ó, uma pedra, não era um saco de pedra, entendeu? Não era só uma pedra. E esse ano eu falei, ó, a Carla que não sabia física morreu, entendeu? Vesti preto, Michele do céu. Quem me via falava, nossa, o que tá acontecendo? Aquele dia, eu falei, não vou mais, nossa, suportar esse negócio de não saber física. Michele, não é que funcionou o negócio? Seus pensamentos geram seus sentimentos, geram esses Gente, incrível. geram suas ações. Sim, Quando eu penso que eu sou confiante, eu me sinto confiança e passo confiança. Se eu penso que eu não vou conseguir, eu me sinto uma fracassada e o resultado é fracasso. Você comanda o que você consegue fazer. O seu muito. é muito importante para os resultados da sua vida. Adorei. Chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu já fazer. Michele, às vezes ao dar aula, sinto muita salivação na boca. Como evitar isso? Perfeito. Como você vai fazer isso? Você fica com a sua aguinha ao lado, vai tomando aguinha, porque quando a gente fala, ou a gente seca total, né, ou dá aquela secada na boca, ou você fica com dificuldade de salivação. Também porque por causa da dificuldade de você respirar, engolir e falar. Respirar, engolir e falar. O importante é você pensar que você precisa treinar antes de falar. Então, você pode fazer exercícios de fala que unam a fala com, por exemplo, estalar a língua
e falar, porque isso ajuda você a ter coordenação de fala e voz. Então, falta um pouquinho de você Isso. coordenar fala e voz, mas se você tá com uma aguinha do lado, né, na hora do vamos ver, isso ajuda você a ter mais coordenação. Mas o antes, para depois você chegar no palco e mandar bem, para você conseguir coordenar a voz, engolir e falar, é outra coisa. Então, você precisa fazer exercícios que unam essas duas coisas. Então, pode girar a língua, mastigar e tudo isso vai ajudar esses três exercícios. Como que ele chama? Deixa Deixa eu ver o nome dele, que ele eu, mandou. Henrique. Henrique, faz esses três exercícios todos os dias, um minutinho, depois me conta como vai ser suas aulas. Bacana? Vai ajudar nessa coordenação da sua voz na hora da fala. E leva aguinha também, porque às vezes a sentir tá muita saliva, lá, bebe uma água, já dá uma ajudada. Mas tem que ter ou fica muito seca a boca ou ficar excesso de saliva. Sim, é verdade. E assim, falando de conselhos, né? Qual que é o conselho mais valioso que você recebeu ao longo da sua carreira? E que você gostaria de compartilhar com a gente? O conselho mais valioso E, foi é, até quando você vai ficar no 1 a 1. Foi esse conselho que eu levei, vou contar para vocês. meu Deus. Quando você vai ficar no 1 a 1? Esse foi o melhor conselho que eu já ouvia e foi do Conrado Adolfo, que é meu mentor, e que eu recebi esse conselho em 2019, quando eu cuidava da voz dele. E eu só atendi em consultório 1 a 1. E aí foi quando eu fui para o digital. E aí foi lá que eu iniciei o meu trabalho digital e isso pôde fazer o seguinte, que ajudar muitas pessoas. Isso era uma coisa que eu queria muito e com certeza ajudou eu colocar a minha voz. Toda a minha vida eu aprendi na minha infância a ser calada, né? A me Entendi. calar. E quando eu consegui, né, colocar minha voz, que eu comecei a ter coragem, aprendi as técnicas, eu quero que todo mundo possa colocar a voz de verdade. Então, estar, por exemplo, no mundo digital e receber assim, Michele, eu não consegui, hoje eu consigo. Tem muita gente que eu nem sei que eu ajudo, mas eu fico muito feliz. Isso é muito sensacional. E é isso, é sobre isso, sobre estar a serviço. Então, foi o conselho que eu mais. Cara, foi sensacional esse conselho. Que incrível. E assim, falando de coisas para o futuro, por exemplo, quais que são os seus projetos para o futuro? Certo. Olha, meu projeto é intensificar cada vez mais o mundo digital, né? Estar mais, cada vez mais. Estou criando várias coisas digitais com a minha equipe, Que de acessar cada vez mais pessoas, ajudar cada vez mais pessoas, estar a serviço das pessoas. Então, sempre me acompanhe, que sempre tem coisas aí a longo prazo para vocês estarem aí curtindo. muito bem. E eu sempre faço essa pergunta, tá sempre, eu acho que ficou, é a nossa pergunta, sabe? Aquela coisa que assim, você lembra da pergunta e lembra da gente, tá bom? Então, vamos fazer esse combinado. Que é uma pergunta que eu acredito que foi quando eu comecei o podcast, eu falei, cara, tem que ter alguma pergunta que assim ligue os nossos corações, sabe? De todos. Além do amor pelo que faz, que é o legado que você quer deixar. Eu queria que você respondesse isso pra gente hoje. Tá? Vou contar para você o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, eu estava. Lembra que eu falei que a vida é que nem um eletrocardiograma, né? Assim, assim, assado. Sim. Muito emocionalmente bem. E beleza, eu tinha que dar uma aula. Antes disso, eu tinha que dar uma aula. Abri meu Meu Instagram Deus. e eu recebi uma mensagem de um garoto pregando e cantando na igreja.
E ele falou assim, eu só fiz isso por sua causa, porque eu só consegui por causa de você. E eu nem conhecia essa pessoa. Então, legado é o que você deixa nas pessoas. E eu tenho certeza que isso que eu deixo nas pessoas, a confiança, a questão de colocar sua voz. Então, o que eu tive de dificuldade, eu não quero que ninguém passe por isso. Porque eu sei o que é não conseguir colocar a voz. Então, o que eu quero, eu fico até emocionada. O que eu quero é isso. Coloquem sua voz de verdade para fora, né? E não guardem elas para vocês, entende? Porque eu tive muita dificuldade. Eu não quero que vocês passem por isso. Ai, meu Deus, não faz isso. Não faz isso. Muito lindo, muito lindo. No final, eu sempre saio chorando daqui, ou com histórias, por exemplo, a sua, mas é sempre lindo ouvir como que, como que é incrível saber que tanta gente tem buscado fazer as mesmas coisas que eu, e a gente acha que é a única, né? Assim, tentando fazer, se eu fizer isso aqui pela pessoa, nossa, mas quem que eu vou ser no mundo, né? Então, saber que várias pessoas fazem a mesma coisa e buscam as mesmas coisas, nossa, é gratificante para mim, pelo menos, porque a gente sempre acha, eu nunca vou ser notado, né? Ninguém tá vendo aqui o que eu tô fazendo. Então, saber isso é incrível. E muito obrigada por tudo que você faz e como você faz na vida de outras pessoas. É, e muitas vezes a gente é, pensa muito no que as pessoas vão pensar da gente, né? É, E a gente não tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar o que eu vou fazer pelas pessoas, com para certeza. esse legado. É muito importante você não pensar no que vão pensar de você, mas o que você está fazendo para elas. E assim, tudo muda, né? O Com jogo certeza. muda, os pensamentos mudam e as pessoas também. Se a gente ajudar uma pessoa, cara, tá maravilhoso, né? Por isso que uma questão que eu sempre tenho é assim: se eu sou convidada para falar, eu digo sim. Eu só vou dizer não se eu não consigo mesmo. Mas se eu for convidada, eu digo sim. Porque eu já disse muitos nãos. Entendi. Ai, Eu não digo. eu choro. Michele, a última pergunta que eu queria fazer, e olha, gente, que eu achei que ia ter muita coisa, e assim, eu já tô querendo marcar a próxima, tá, Michele? Porque assim, Pode. tem- a gente tem muita coisa para falar ainda. Eu achei que eu tinha feito muita pergunta, mas olha, meu Fica. Deus. A última pergunta que eu queria fazer é sobre a frase que você deixou pra gente, né? Eu queria entender o porquê da frase e para quem perdeu a frase, que eu acredito que é assim, deveria entrar no nosso perfil, tá? Ver a frase linda, a arte linda que a gente fez para essa. Não, ela já tá linda com esse batom, entendeu? Vermelho. Vocês não imaginam na foto que ela colocou, tá? Então eu acho que era bom vocês lá ver, ok? Então, ó, lá no nosso perfil tá a imagem, no caso. Então, a frase que ela escolheu para hoje é: o desafio que você não enfrenta torna o seu limite. É isso? E o desafio de você não se colocar é o limite que vai fazer você crescer na sua vida. Não é a carreira, é na sua vida. Então, assim, quando você não faz uma pergunta que pode te economizar tempo, você está perdendo muito tempo da sua vida. Então, às vezes, as pessoas que você poderia acessar hoje, que vai te levar para o mais, porque eu evolui muito foi através de pessoas. E quando eu comecei a enfrentar esse limite que era não colocar minha voz, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu ainda Entendi. enfrento todos os dias esse limite, porque eu sou uma pessoa introspectiva, por mais que não pareça. Eu ainda sou da caverna e eu tenho que dar conta da caverna todo dia, porque isso é da minha essência. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e é uma luta para mim todo dia. É, É o desafio que você não enfrenta, torna o seu limite. E você precisa enfrentá-lo para você crescer em todas as áreas.
nos seus relacionamentos pessoais, nos seus profissionais, em todas as áreas da sua vida. Ai, eu adorei. Adorei a sua frase. Agora, eu não tenho mais pergunta, Michelle. Eu vou ter que mandar o convite de novo, entendeu? Você finge que a gente não se entrevistou e a gente vai fazer de novo. Pode ser? Com vontade. Estarei aqui à disposição, viu? Então, ó, eu já vou anotar. Não, 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 você disse assim que você não fala não, né? Então, ó. Eu aprendi exatamente sobre essa frase. Eu aprendi a não dizer não quando eu sou convidada para falar, porque isso me Então, ajuda a realmente enfrentar e não deixar que isso seja meu limite, para realmente eu me desenvolver cada vez mais. que incrível. Então, já vou deixar aqui o spoiler pro pessoal. Já quero você de novo aqui na live com a gente, tá? E sempre no final da live, Michelle, eu deixo um presente para vocês, no caso, cada entrevistado ganha uma frase. Então, assim, é um presente meu para vocês. Essa frase, quando eu estava escrevendo o roteiro, foi uma frase que me veio muito na cabeça. Foi de um livro que eu li até. E eu achei que ia combinar bastante com a gente hoje. Então, a frase que eu deixo hoje para você é a seguinte: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Nem me Então, fale. eu acho que casou bem até com a sua frase. Muito. Gostei bastante. Adorei a frase. Depois você me manda lá no Zap. Não, vou fazer melhor, tá? Porque a gente vai postar amanhã numa arte maravilhosa. Vou te marcar. E aí, todo mundo que tá aqui na live amanhã compartilha também com todos os amigos, tá bom? Pode ser? Vou adorar. Obrigada. Então, perfeito. Michele, eu agradeço muito você ter topado participar aqui com a gente. Já espero você na próxima, tá? Pessoal que estava até aqui, muito obrigada. Deixa eu Eu que ver. agradeço comigo no que precisar. Todo mundo aí da faculdade. Tudo que precisar, eu tô aqui, tá bom? Muito obrigada. E assim, desejo todo o sucesso do mundo para você. Espero, assim, não vamos perder contato. Isso já te adianto, tá bom? Que uma hora ou outra eu vou aparecer assim com oi, tá Pode, bom? pode. E espero que o pessoal depois, em outras lives também. Amanhã vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Então, na hora que estiver disponível, eu já mando para vocês também. Que legal, gostoso demais. Um beijo, Então, tá ótimo. Deus. Ah, gente, quem não me segue, por favor, me Isso aí. siga. E a galera que me segue, por favor, segue a galera da Carla, que ela faz o podcast com muito carinho. Obrigada, Muito viu? obrigada, Michelle. Pessoal que estava até agora aqui, muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.